Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a uma nova aula. Espero que eu possa encontrar vocês gozando de saúde e serenidade nesses momentos e que a nossa atividade transcorra com um dia calmo, que vocês tenham condições de aperfeiçoar e aprimorar as tarefas, né? O conteúdo que a gente vai colocar em discussão hoje. E nós vamos trabalhar então com a psicologia social, né? É, discutir um pouco em torno do desenvolvimento humano e posteriormente debruçar um pouco mais na temática da criança e do adolescente. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Temponi, eu sou professor no programa de pós-graduação, já tenho alguns anos, trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte, sou analista de políticas públicas, estou na coordenação do Centro Especializado, né, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e desenvolvo atividades voltadas no campo, né, das políticas públicas, nas minhas pesquisas acadêmicas, no mestrado, no doutorado, e isso impacta diretamente, né, nos contornos que nós vamos falar hoje, né, que é um pouco da psicologia social, com uma interface com a psicologia política e com as outras perspectivas no campo das garantias de direitos. Esse ponto é importante porque eu gosto de situar os alunos, né, em torno do que é o objeto de estudo da psicologia social, e isso para quem está dentro da assistência social, dentro da saúde, dentro dos outros processos das políticas públicas de base, né, que são introdutórias aí para ofertar garantias de cidadanias, né, a gente precisa entender um pouco que o discurso da psicologia ele tem uma convergência dentro dos campos das outras áreas, né, das outras ciências, dos outros processos que atravessam o fazer da política pública, né? Então, de uma forma sem entrarmos em divergências teóricas, né? Assim, hoje a gente pode entender que a psicologia ela é a ciência que estuda o comportamento, principalmente do ser humano, né? Então, assim, a considerar o comportamento para além das condições, né, do sujeito, né, bastariam por si só dizer que qualquer ação, seja ela reflexa, né, no limiar entre a psicologia e a fisiologia, que é algo que eventualmente vai ter algumas conduções teóricas, né, e algumas linhas de trabalho que vão aproximar o campo da psicologia à própria fisiologia, ou sejam os comportamentos considerados aí também conscientes, que envolvem experiências, conhecimentos, pensamentos e ações intencionais, e num plano não observável diretamente o inconsciente, que aí seriam, né, as teorias psicodinâmicas, que a gente poderia passar por elas também para definir o campo da psicologia. De qualquer forma, pensando, né, que parece óbvio, a psicologia social estuda o quê? O comportamento social, né? Porém, surge uma questão polêmica. Quando o comportamento se torna social? Né? Então, acho que essa é uma discussão que é importante nós pensarmos assim. Ou então, são possíveis comportamentos não sociais nos seres humanos? Eu acho que essas duas indagações elas têm que ficar já permeando um pouco o universo da nossa discussão de hoje, para que a gente possa ter condições de dizer um pouco, né, do caminho que a gente vai trilhar nesse dia de hoje. É importante a gente considerar que cada organismo, né, cada organismo humano, ele tem suas características peculiares. E assim não existem duas árvores iguais, da mesma forma que os caules, os troncos, eles vão tendo novos contornos, também não existem dois organismos iguais. E olha que a gente tem dentro do discurso genético, né, os gêmeos idênticos, ainda a composição do DNA, do RNA desses dois seres que são similarmente parecidos, eles não são iguais. Então, isso por si só já provoca as diferenças entre eles, né? Ou seja, ambiência, posição, estímulos, reações.
Então, esse campo é um campo que nós poderíamos pensar, né, que a psicologia se preocupa fundamentalmente com os comportamentos que individualizam o ser humano, porém, e ao mesmo tempo, né, que nós possamos pensar que ele procura trabalhar com leis gerais que, a partir dessas características das espécies, dentro de determinadas condições ambientais, sociais, dentro de ambientes que ofertam estímulos específicos e vivências específicas, os comportamentos também vão ser emitidos de maneiras, né, a traduzir esse cenário, esse ambiente. Dessa forma, sabemos que a aprendizagem ela é consequência de reforços, punições, ou seja, sempre que um comportamento for reforçado, isso é, tem em consequência algo bom para o indivíduo, né? Em situações semelhantes, é provável que ele ocorra novamente. Se houver reforços, isso é uma característica que nutre a possibilidade desse sujeito, né, de repetir esse comportamento. Dizemos então que o indivíduo aprendeu, né, ele aprendeu o comportamento adequado para aquela situação. Então, o enfoque da psicologia social é estudar comportamento de indivíduos no que ele é influenciado socialmente. Isso acontece desde o momento em que nascemos, ou mesmo antes do nascimento, enquanto condições históricas que deram origem a uma família, né, a qual convive com certas pessoas, que sobrevivem trabalhando em determinadas atividades, as quais já influenciam a maneira de encarar e cuidar da gravidez e no que significa ter um filho, ou seja, o entorno, a comunidade, os aspectos tradicionais, geracionais, isso tudo vai sofrer impacto sobre o projeto de construção, né, dessa maternidade que por virá. Né? Então, nesses aspectos, existe um conceito da psicologia social, que nós vamos trabalhar em seguida, que seria uma influência sócio-histórica. Lembrem desse conceito, porque mais adiante a gente vai conversar um pouquinho dos caráteres, das atribuições sócio-históricas e do que isso representa no campo da psicologia social. É importante a gente pensar também que esse caráter histórico-social ele faz sentir primordialmente a aquisição da linguagem. As palavras, através dos significados atribuídos a determinados grupos sociais, aproximam esses grupos, fazem com que eles tenham uma dinâmica de encontros, de alinhamentos, de processos, de modos de sentir, pensar e agir. E isso é importante nós entendermos que é um mundo de sistema de valores e, consequentemente, ações, sentimentos e emoções decorrentes desse agrupamento de experiências, de emoções, de construções. Nós vamos perfazer, né, a nossa conversa calcada na literatura do texto que eu enviei para vocês, da Lane, né, da Sylvia Lane, e é um caderno maravilhoso sobre o que é psicologia social. E no momento que nós formos trabalhar com alguns contextos, a gente vai recorrer a esse caderno para poder alinhar teórica e epistemologicamente a partir das nossas experiências. Hoje eu estou num cenário bem particular, né? Hoje nós tivemos uma atividade de apresentação de algumas obras que foram produzidas pelo Gerson. Gerson, ele é um usuário da Centro-Sul, do Serviço de Abordagem Social. Ele é uma pessoa em situação de rua, se localiza ali na região da Floresta, e ele me presenteou com esses quadros, que é uma característica dele, né, assim, de ofertar afeto pela via das suas produções. Ele não aceita que se compre, ele se recusa, inclusive, a fazer ofertas, né, pecuniárias de valores do presente. Então eu queria deixar marcado para vocês, porque a própria tradução do que ele traz, né, nas suas pinturas, na sua arte, ela define muito características que estão envolvidas na experiência que esse sujeito tem com a relação dele com o meio. Então, são relatos próximos do debate que nós vamos produzir,
Então é dessa razão que eu deixei aqui exposto, né, para que nós tenhamos aí, além de uma vista bonita, né, aqui que complementa o nosso cenário, a oportunidade de saber um pouquinho mais das narrativas e trajetórias. Oportunamente eu vou enviar para vocês o link de uma entrevista que nós realizamos com um arte educador do Serviço Especializado em Abordagem Social, que desenvolve uma atividade artística com as populações, né, que estão em situação de rua e que produzem desses lugares espaços criativos, espaços que traduzem a experiência desses sujeitos, e é uma outra prática, né, das intervenções psicossociais que estão para a psicologia, mas também estão para o serviço social. Esse profissional especificamente, ele atua como arte educador, entretanto, a sua profissão é assistente social. Pois bem, a gente vai continuar com essa discussão considerando que as próximas falas, né, e os nossos próximos debates, eles vão girar em torno, né, da perspectiva do que é esse campo, né? O que é psicologia, o que é psicologia social, qual é a interferência e o impacto que a psicologia social tem hoje dentro do campo das políticas públicas, especificamente políticas de desenvolvimento humano, né, e que estão relacionadas aí com o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes. É importante que a gente tenha condições de entender que para tratar de psicologia e pensar a psicologia social, nós precisamos localizá-la no tempo e espaço. Né? A psicologia ela não surge simplesmente de uma demanda de construção de uma produção de saber que vai ser um debruçar sobre o sujeito, mas ela surge de necessidades da própria humanidade em se questionar baseado nos seus comportamentos, como eu havia dito logo no início da apresentação. Então sigam comigo, eu vou fazer pequenos vídeos, como já é de prática, em que nós possamos fazer a apresentação desses vídeos, dialogar esses vídeos, traduzir, tirar as dúvidas no nosso chat, nas nossas conversas do fórum junto ao WhatsApp, e posteriormente nós vamos desenvolver na segunda parte da aula, né, a atividade avaliativa. Estou considerando enviar para vocês um estudo de caso em que vocês possam fazer as identificações de conceitos específicos aos quais nós vamos trabalhar durante a aula. Então, é uma nova atividade dinâmica, né, considerando a última experiência que eu fiz uma plataforma no Google Form e deixei com vocês. Dessa vez eu acho que eu quero algo mais complexo no aspecto de elaboração, né, e não apenas perguntas e respostas objetivas, mas que imprimam, né, aquilo que vocês apreenderam do conteúdo, tá bom? Então acompanhem comigo e a gente volta em instantes.